Bom, a verdade é o seguinte, em João, capítulo 10, versículo 14, o Senhor disse na cara dos líderes religiosos, perante toda uma multidão, as seguintes palavras. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Bom, vamos entender, né? O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: eu sou o bom pastor. Quando ele disse isso, ele estava falando com líderes religiosos, né? Como tem muitos hoje aí, né? Ele disse assim: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tá vendo? Quando a pessoa é ovelha do Senhor Jesus, ela conhece ele. Assim como as ovelhas mesmo, animais. Elas conhecem o pastor, não conhecem? E elas não seguem o pastor direitinho, né? Ele disse que conhece, mesmo que as ovelhas, nos dias de hoje, ou naquela época, não conhecesse a ele, né? Ele conhece a gente. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quer dizer, a partir do momento que recebe a palavra, elas conseguem identificar ele como pastor, o verdadeiro pastor das suas almas. Elas conhecem por quê? Ele diz aqui, João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço e eu conheço o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como eu conheço meu Pai e o Pai me conhece. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tá vendo? Onde foi que ele deu a vida pelas ovelhas? Quem são essas ovelhas? Eu, você, todos nós. É ou não é? E dou a minha vida pelas ovelhas, né? Quer dizer, se Jesus dá a vida dele, ou deu a vida dele pelas ovelhas, como é que o sistema religioso diz que esse mesmo Jesus está encaminhando essas ovelhas para o inferno? Né? Vai jogar essas pessoas no inferno, né? Vai julgar essas pessoas. Ora, se fosse para ele jogar essas ovelhas no inferno e julgar elas, ele não daria a vida dele, né? O sentido dele dar a vida dele foi justamente para salvá-las da escuridão, da morte, do pecado, né? Aí ele diz aqui, João 10, 16, ainda tenho outras ovelhas. Veja que ele estava falando isso para judeus, né? Para os judeus ali, pessoal de Israel, né? E para os sumos sacerdotes, para os fariseus, para aqueles que viviam ali cercando ele, interrogando ele. Ele diz que conhecia as ovelhas. Inicialmente ele está se referindo ao povo de Israel, né? Ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz, 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que ele estava querendo dizer?
ainda tem outras pessoas, não daqui de Israel, não judeu, ou seja, os gentios. Gentios quer dizer estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? É eu, é você. Eu, por exemplo, sou brasileiro. Sou considerado gentio. Não sou judeu, né? Eu sou gentio, sou estrangeiro. Eu sou de outro aprisco. Desse aprisco aqui que ele está falando, que havia outro aprisco, né? Então ele está se referindo, ele queria dizer assim, ó, ainda tem outras pessoas que não são judeus que eu vou resgatar. Tem outras ovelhas, outras almas que eu vou resgatar também. São americanos, brasileiros, franceses, né? Italianos, todos os que não nasceram ali no meio do povo de Deus na dispensação de Israel. João 10,16. Ainda tenho, falando para os judeus, outras ovelhas, né? Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, tá vendo? Então, meu amigo, quem te conduz é Deus, quem te conduz é o Espírito Santo. Quem te conduz não é nenhum líder religioso, nem eu e nem ninguém. Quem te conduz é o Espírito de Deus. Ele estava dizendo que ia dar a vida dele na cruz para que ele mesmo conduzisse a mim, a você e a todos. Por isso ele diz, João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, se você é de Deus, você está ouvindo aí a voz de Deus, né? Qual que é a voz de Deus? A voz da graça, a palavra da graça, a palavra do amor e da graça de Deus, que é isso que o pastor faz. Ele cuida das ovelhas, ele leva as ovelhas para os pastos verdejantes, né? Lembra lá o Salmo 23, onde o próprio rei Davi se colocava como uma ovelha diante de Deus, e escreveu esse salmo ainda? O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Guia-me para junto das águas de descanso. Você vê que é só coisa de Davi, até Davi mesmo. Está falando de paz, está falando de descanso, está falando de consolo. É ou não é? E qual é o descanso que essa gente que anda aí dentro do sistema religioso tem? Né? A pessoa sai, coitada, se apronta todinho, aí vai lá, pensando que vai ouvir uma palavra de fé, de amor, de consolo. Chega lá, é só acusação. Porque você deve estar em pecado, né? Porque se você não der o carro, a casa e aquilo, o diabo vai entrar na sua vida, né? Cuidado, irmão, escapa que Jesus está voltando. E o Apocalipse, e a besta, e o lago de fogo. Né? Pois é. Isso é paz? Isso é evangelho? Né? Aí Jesus diz, ainda tenho outras ovelhas. Não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama. Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha aqui o detalhe. Ele dá a vida dele para quê? Para reassumir. O que é reassumir? É uma pessoa que é dono de uma coisa e por algum tempo se afasta daquela coisa e depois essa pessoa volta e reassume. Isso aqui Jesus está querendo dizer o seguinte, nós sempre fomos ovelhas do Senhor Jesus. Mesmo antes de nascer, de existir nesse planeta, nesse mundo, nós já somos filhos de Deus. Deus já nos conhece antes da fundação do mundo. Ou melhor, antes da fundação do universo inteiro. Deus já nos conhece. Nós não passamos a ser filhos de Deus quando vamos na igreja, levantamos a mão e aceitamos Jesus. Eu aceito Jesus. Como é que você pode aceitar alguém que já lhe aceitou, que já lhe conhece? Né? Aí seria a sua vontade, né?
Eu hoje, na minha teia, eu vou aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus ou eu não quero. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Sim, você tem livre-arbítrio para andar aí, fazer o que você quiser nessa terra, né? Todo homem tem livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio para criar tudo o que ele cria, para ir no fundo do mar com um submarino, para pegar uma nave espacial, andar o universo inteiro, para ir para a lua, para onde ele quiser. Você tem livre-arbítrio quando se trata de coisas terrenas, de coisas aqui, de dentro da Terra, do planeta. Mas quando se trata de decidir se você quer ser salvo ou não quer ser, você não tem essa liberdade. A liberdade que Deus nos dá é a liberdade do Espírito, né? Essa liberdade que nós temos. Por isso que diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. A gente está liberto espiritualmente, né? Com relação a Deus e com relação a esse mundo. Nós temos a nossa liberdade. Agora, liberdade para dizer que quer aceitar Jesus ou não quer, Deus não nos deu isso. Isso é uma coisa de Deus. Por isso a Bíblia diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus eleger e usar a sua misericórdia. Então, nós já somos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Está escrito. Abra sua Bíblia lá em Efésios e procure que você vai ver que Deus já nos conhece antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos elegeu nele. Entendeu? Por isso que Jesus diz que ele deu a vida dele, estava dando a vida dele para reassumir. Reassumir o quê? Reassumir o que sempre foi dele. Nós sempre fomos dele, né? Mas devido à queda de Lúcifer, e depois Lúcifer deu uma rasteira em Adão, depois da queda de Adão, todos passaram a viver no pecado e serem dominados pelo diabo. Então, quando Jesus disse que ia dar a vida dele, ele ia dar a vida dele justamente para reassumir o que sempre foi dele, as ovelhas dele, a qual somos nós. Olha aí. E ele disse mais. Às vezes a gente fala assim, coitado de Jesus, né? Desculpa. Coitado de Jesus. Mataram Jesus na cruz, os romanos, os judeus. Não foi nem judeu, nem romano, ninguém matou Jesus na cruz. Ele está sendo claro aqui. Ó. Ele diz aqui, ó, João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu que estou dando, para reassumir. Ninguém atira de mim, tá vendo? O que é ninguém? Ninguém é ninguém. Ele está dizendo que ninguém ia tirar a vida dele ali. Não era ninguém que estava tirando a vida dele, era ele que estava dando, por amor. Aí ele diz, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tá vendo? Por isso que quando o soldado chegou lá no jardim para prender ele falou, é a mim que você está procurando? Sou eu, rapaz. Deixa eles em paz aí, sou eu. Deixa os discípulos em paz. É a mim que vocês querem? É a mim que vocês estão procurando? Sou eu estou aqui, pode me pegar aqui. É o único prisioneiro que quer se entregar, né? Todo prisioneiro quer fugir, né? Todo procurado pela justiça quer fugir. Né? Jesus é o contrário. Ele se entregou, né? Aí ele diz, ninguém atira de mim. João 10:18. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha aí, agora vem um detalhe. Tenho autoridade para dar, tá vendo? Eu tenho autoridade para dar minha vida, para ser morto. E tenho autoridade para entregar a minha própria vida. Eu tenho essa autoridade, Jesus estava dizendo, para entregar a minha própria vida à morte. E também para reavê-la, ou seja, para ressuscitar. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida para a morte e tenho autoridade para resgatar a minha vida da morte. Por quê? Aí ele termina. Este mandamento recebi de meu Pai. Tá vendo? É como se Deus dissesse, pode entregar a vida. Depois está aí a autoridade para você. Entrega a vida e depois você mesmo ressuscita. Não foi o que ele fez? Ele entregou na cruz, venceu a morte, o pecado, reassumiu as ovelhas,
as nossas vidas, que estavam na mão do diabo, né? E do pecado e da morte, e reassumiu. E hoje, nesse exato momento, nós estamos em Cristo e Cristo em cada um de nós. Agora, as ovelhas têm que procurar ouvir a voz do seu pastor. Não é? E qual que é a voz de Deus? Qual que é a palavra de Deus? A palavra do amor e da graça de Deus. Por isso, você que está dentro do sistema religioso, sendo ensinados, né, a fazer campanhas, votos, sacrifícios, jejuns, penitências, né? O que as religiões estão ensinando a você aqui no planeta, os líderes religiosos ensinando a você a praticar, não tem nada a ver com Deus. Por aí você já vê que não é a voz de Deus, não é mandamento de Deus, não é ensinamento de Deus. Jesus nunca ensinou essas coisas. Então, se você é ovelha realmente do Senhor Jesus Cristo, então você está ouvindo a voz dele nesse exato momento, né? Porque o que eu estou falando aqui não é a minha palavra, é a palavra dele. Por isso ele diz, João 10, 14, eu sou o bom pastor. Talvez você está aí se submetendo a maus pastores, né? Que nem pastores são. Tem esse título de pastor, mas de pastor não tem nada, né? Porque a função do pastor é cuidar das ovelhas, é alimentar as coitadinhas das ovelhas, é levar elas aos pastos verdejantes, que significa prosperidade, é alimentar as ovelhas. Alimentar com o quê? Com a palavra boa, com a boa palavra do Evangelho, com a graça. Imagine um pastor com um cajado na mão, batendo nas ovelhas, ameaçando as ovelhas por tudo quanto é canto. Olha, essas ovelhas vão ficar dispersas, né? Aquelas ovelhas terão medo, né? Colocando medo nas ovelhas, né? Abrindo a porteira para o lobo entrar, né? É isso que eles fazem, né? Muitos aí abrem as igrejas aí para os políticos, que são os lobos, né? Entrar, né? E chegar lá e comer as ovelhas, né? Assim como o lobo entra e pega as ovelhas, o mau pastor ele faz o seguinte, ele é mercenário, né? Ele abre a porteira e deixa lá os lobos entrar e devorar as ovelhas, né? Quando você vê aí nesses chamados altares aí, os políticos corruptos, né? Que eles vendem as pessoas para os políticos, né? Atrás de poder e dinheiro, né? Além deles explorarem as ovelhas, arrancarem todo o leite, toda a lã delas, que é os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, eles ainda abrem a porteira para os lobos de fora, né? Que são os políticos, que nem convertidos são, né? São da maçonaria, são de todo quanto é tipo de coisa ruim. Para quê? Para iludir também e arrancar o resto que as ovelhas têm, arrancar o voto das pessoas. Então, esse é o mau pastor. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu e não há outro. O bom pastor, né? Ele diz assim, conheço as minhas ovelhas, né? E elas me conhecem, minhas, tá vendo? Ele não está falando que é de ninguém, que é do Macedo, que é do Silas Malafaia, que é do Valdemiro, que é de ninguém. Eles se colocam como donos das pessoas, né? Outro dia eu vi um líder religioso aí fazendo oração, chorando, dizendo obrigado pelos filhos, pelas ovelhas que tu me deste. Como se as ovelhas fossem dele, né? Pois é, o apóstolo Pedro dizia, né? Toma cuidado aí, gente, com o rebanho de Deus, né? Rebanho de Deus. E essa gente não tem a mínima noção com quem é que eles estão se metendo. Imagine se uma pessoa tem o poder de se entregar à morte e tem poder também de ressuscitar, e essa pessoa, que é Jesus, ama essas ovelhas, e esse sujeito está maltratando essas ovelhas, meu amigo, eu não quero estar na pele dessas pessoas, né? Você imagine você brincar. Você pode brincar com todo mundo. Pode brincar com seus amigos, né? Pode brincar com o mundo, pode brincar com quem você quiser, com fantasma, com mula sem cabeça. E se o diabo existisse, você poderia até brincar com o diabo. Porque aí você cairia na mão dessas coisas tudo. E Deus lhe tiraria.
Agora, se você cair na mão de Deus, né, quem vai lhe tirar? Qual oração que vai te tirar? Quem vai te tirar? O exército? A marinha? A aeronáutica? A Bíblia diz, né? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você imagina, o Criador do universo fez 2 universos, um físico e um espiritual. Fez bilhões e bilhões de anjos, de estrelas, né? No mundo invisível. Fez bilhões e milhões e bilhões de coisas no mundo material. Tudo isso para chegar numa coisa só, nessas ovelhas. Tá vendo? Aí vem um sujeito que diz que é pastor e maltrata essas ovelhas, que não pertence a ele. Não está procurando confusão com o dono das ovelhas? É ou não é? Então, meu amigo, abra os seus olhos. Se você é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, então você está aí ouvindo a voz dele, né? Se você é uma ovelhinha dele, ele disse, as minhas. Por que ele disse as minhas? Porque tem umas que não é dele. Se tem as dele, é porque tem umas que não é dele. Mas se você é dele, você está ouvindo agora a voz dele. Então, meu amigo, receba a palavra do amor e da graça de Deus para que a sua vida seja uma vida de paz e de alegria. Você vai ter dificuldades, vai ter tudo que todo mundo tem nesse mundo. Mas para você, a coisa não vai ser do mesmo jeito, porque você vai ter o cuidado e o amparo do seu bom pastor, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aliás, do seu, do meu e do nosso. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo para que as outras ovelhas de Deus, os outros filhos de Deus que estão aí dentro desses sistemas religiosos aí, sendo escravizados, submetidos a tudo que não presta, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, idolatrando arcas, idolatrando deusas, deuses, filosofias, religiões, seitas, heresias, estão por aí, coitadas, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu like e assine o canal. E um grande abraço a todos e até a próxima.